E aí pessoal, tudo certo com vocês? Sou muito retardado. Finalmente voltando a produzir conteúdo aqui pro YouTube, eu já vou começar com um tutorial que foi muito pedido lá no Instagram, que é um tutorial de color grading. E basicamente eu vou compartilhar com vocês a forma que eu faço, tá? A cor dos meus vídeos, não tô dizendo que é a certa ou que é a melhor, mas é a forma que eu faço. Espero que vocês aprendam bastante coisa, espero que vocês curtam, beleza? Então vamos lá pra minha tela. Bom, eu separei alguns takes aqui pra gente dar uma olhada. O primeiro take é um take só atravessando a rua, de paisagem aqui só. O segundo take é um take com minha noiva aqui pra gente dar uma olhada nos tons de pele. E eu peguei aquela imagem que eu usei de exemplo lá no Instagram, que eu bati errado o balanço de branco, de propósito eu deixei bem verde, pra gente ver depois como que a gente encaixa essa imagem aqui no grade que a gente fez para as outras duas imagens. Então vamos lá, vamos começar por essa aqui. Eu basicamente divido meu color grading em duas etapas, o color correction, que é a correção de cor, e depois o grading, que é a parte mais criativa. Você pode precisar às vezes de uma etapa extra depois, mas a gente vai ver isso separado. Eu vou mostrar primeiro o que eu faço aqui, as duas etapas que eu uso. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma camada de ajuste. Deixa eu deletar essa que eu tinha criado. Você vai vir aqui, você vai vir nesse íconezinho aqui de novo item e vai clicar em camada de ajuste. Vai dar um OK, vai criar uma camada de ajuste que você vai usar para fazer a sua correção. Por que que eu uso camadas de ajuste? Deixa eu puxar ela aqui em cima. Porque com a camada de ajuste a gente consegue aproveitar algumas coisas que a gente faz, de não ter que refazer. Por exemplo, digamos que eu faço a cor, beleza, aí eu tô editando, resolvo tirar um pedaço desse take aqui, ó. Cortei um pedaço do meio. Viraram dois pedaços agora. Aí eu resolvo fazer uma outra alteração na cor. Se eu tivesse feito no take, tivesse selecionado o take e mexido na cor nele, eu teria que fazer duas vezes, teria que fazer o ajuste nos dois. Se eu tô usando a camada de ajuste, eu consigo aproveitar a mesma alteração que eu vou fazer, eu faço uma vez só. Então por isso que a gente trabalha geralmente com camadas de ajuste, tá? Para facilitar mesmo o nosso trabalho. Aí eu vou dividir aqui essa primeira etapa, que é a etapa de correção de cor. Você vai fazer take por take, ou cena por cena. Se você tem dois takes que tá no mesmo cenário, que não mudou exatamente nada de iluminação, enfim, de cor, nada, você consegue trabalhar vários takes com a mesma correção. Então eu geralmente agrupo esses takes que estão no mesmo ambiente ali, para fazer mais ou menos junto, e faço os ajustezinhos. Então a gente vai começar por esse take aqui só de paisagem. Vamos parar aqui num lugar que pega uma área boa. Vou clicar aqui na minha camada de ajuste em cima dele e vou vir aqui em cor de Lumetri. Se essa aba não estiver aparecendo para vocês, vocês vão vir aqui em janela e vão procurar aqui cor de Lumetri. Ou vocês podem vir aqui na aba cor no Premiere de vocês, que ele provavelmente já vai abrir aqui para vocês. Mas se não estiver aparecendo, janela, cor de Lumetri. Aí ele vai aparecer essa abinha aqui. O objetivo dessa primeira etapa, que é a correção, é neutralizar a minha imagem. Como assim? Deixar a minha imagem padrão, com as cores o mais próximos da realidade possível e deixar o mais parecido com o que você gravaria se não tivesse nenhum perfil de imagem, nenhum picture profile da câmera, enfim, ajustar o contraste, a exposição, saturação, esse tipo de coisa. Então o que a gente vai fazer? Geralmente nessa etapa eu uso esse escopo aqui, que é o forma de onda RGB. Se não estiver aparecendo para você, você vai vir aqui em janela, escopos de Lumetri, ou se seu Premiere tiver em inglês, Lumetri Scopes, vai estar. Aí você clica com o botão direito na aba que vai abrir e vê se está marcado esse forma de onda. Isso aqui eu vou usar para conferir a nossa exposição e o equilíbrio das cores. A gente vê que já tá entre 10 e 90 aqui, é mais ou menos isso aqui que eu deixo, tá? Só que a gente vai puxar um pouco de contraste e vai ver depois como que vai ficar isso aqui. Como eu disse, eu gravo em HDLG, então vou puxar só um pouco de saturação. Geralmente eu puxo aqui entre 110 e 120, só para recuperar de volta, porque esse perfil ele não tira tanto assim a saturação. E o contraste eu gosto de puxar aqui nas curvas. Deixa eu explicar primeiro para quem não sabe como funciona essa curva. Esse canto esquerdo aqui, ó, representa os pretos, as partes mais escuras da imagem. Aí a gente vai subindo, clareando, e aqui o canto direito representa o branco e os highlights, né, as partes mais claras. Então se eu puxar, por exemplo, esse pontinho aqui de baixo para cima, eu tô pegando tudo que tá mais escuro e clareando. Se eu fizer o contrário, pegar desse pontinho aqui e puxar para baixo, eu tô escurecendo o que tá mais claro. Então se eu quero trazer um pouco mais de contraste para minha imagem, eu tenho que fazer a famosa curva de S, que eu puxo as sombras aqui um pouquinho para baixo, ou seja, escureço as sombras e puxo os highlights ou os realces da minha imagem aqui para cima. Então eu tô clareando
clareando de volta as partes mais claras. E por que que essa imagem vem com pouco contraste? Os perfis flat, que são os ADLG, S-Log, o S-Log é bem mais flat, né? Eles tiram o contraste da imagem para ganhar Dynamic Range. Como assim? Para eles conseguirem preservar tanto o céu, as coisas que estão muito claras, quanto as imagens que estão na sombra, não deixar a sombra muito escura, eles achatam o contraste para conseguir salvar todas essas informações. E aí você tem que puxar esse contraste de volta ali na edição. Então é isso que a gente está fazendo, a gente está trazendo de volta esse contraste. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de puxar esse pontinho aqui do branco um pouquinho para baixo, para o branco não ficar muito estouradão, não ficar 100% branco, e a mesma coisa com os pretos, para o preto não ficar um pretão muito chapado, eu puxo aqui o pontinho do preto um pouquinho para cima. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho, porque eu acho que ficou muito contrastado, ficou em excesso. Eu vou voltar aqui para minha correção básica, eu vou puxar minha sombra aqui um pouquinho para cima, eu vou voltar um pouquinho de sombra, acho que uns 15 tá bom para recuperar aqui, porque como o céu tava bem claro, ele escureceu um pouco aqui da parte de baixo. Eu vou puxar um pouco mais de contraste, que eu tô sentindo que tá faltando ainda um pouquinho de contraste, então eu vou colocar mais uns 10 aqui de contraste, pra gente deixar nossa imagem mais padrão, parecendo que ela foi gravada sem nenhum perfil de imagem. O objetivo dessa primeira etapa, que é o Color Correction, que é a correção de cor, é deixar nossa imagem neutra, não deixar nossa imagem nem azulada, nem amarelada, enfim, deixar o mais neutro possível, parecendo com a realidade, parecendo com aquilo que foi gravado. Por quê? Quando a gente for fazer o nosso color grading, a nossa criação, que a gente vai mexer nas cores, a gente vai fazer uma vez só para todos os nossos takes. Então, para aquilo se encaixar em todos os takes, a gente precisa que todos os takes estejam o mais neutros possível, para que eles recebam a cor que a gente vai aplicar por cima de uma forma parecida. Então, a gente vai fazer essa neutralização aqui, vai trazer as imagens que a gente gravou para o mais próximo da realidade possível, as cores reais, enfim, vocês entenderam aí, eu espero. Então, vamos lá, a gente já fez a correção aqui, ó, deixa eu desativar e ativar para vocês verem. Já fez a correção desse primeiro take, vamos fazer aqui desse nosso segundo take agora. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Esse azul sobrando aqui é porque tem muita região de céu, tá? Só que eu tô achando que ele tá um pouquinho só azulado, então eu vou puxar aqui, acho que uns 5 já é o suficiente. Vou aquecer um pouquinho para ele dar uma equilibrada nisso também na temperatura aqui da nossa imagem, ficar mais natural. Agora vamos lá pro nosso outro take. Primeiro eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro, né? Vou puxar a saturação um pouco de volta, vou puxar o contraste aqui nas curvas, puxando as sombras para baixo, realces para cima, puxando um pouquinho do preto para cima. Beleza? Aqui eu acho que já foi mais um pouquinho, beleza. Aqui eu acho que até já puxou o suficiente de contraste, eu nem vou adicionar mais contraste aqui, mas eu tô achando que os brancos estão muito estourados. Eu vou puxar o branco um pouquinho para baixo. Na verdade eu vou puxar a exposição inteira da imagem, menos 0,2, beleza, acho que já foi suficiente. Deixa eu ver, pra gente bater a exposição das duas, pra uma não ficar muito mais clara que a outra. Acho que 0,1 aqui já era o suficiente. Já tô vendo aqui que ele ficou próximo do 10, eu acho que já tá beleza. Putz... Ó, vocês estão vendo que eu tava fazendo no take a correção. O que eu vou fazer? Ao invés de apagar e fazer tudo de novo, eu venho aqui no controle de efeitos, selecionado o take, clico em Cordillometry, dou um Ctrl C, clico aqui na camada de ajuste e dou um Ctrl V. Ele trouxe pra cá, ficou duplicado, eu vou voltar lá no meu take, clicar aqui e vou deletar. Beleza, passei a Cordillometry que eu tava fazendo aqui, eu já passei de volta pra minha camada de ajuste. E como que eu faço quando tem tom de pele pra verificar o balanço de branco? Quem me segue lá no Insta já viu que eu postei um vídeo bem rapidinho mostrando isso. Eu venho aqui no take, coloco uma máscara aqui, ó, pegando um pedaço de pele. Lembrando, tenta não pegar cabelo, tenta pegar um pedaço que pegue só os tons de pele, pra gente ter o gráfico mais limpo possível para trabalhar. Opa, tava desativado aqui a máscara. Aí aqui a gente vai usar outro gráfico. Eu vou marcar esse vetorscópio YUV, que é esse gráfico aqui. Deixa eu tirar esse forma de onda para ficar maior aqui pra gente ver. Tá vendo essa fumacinha aqui? Isso aqui são as cores que a gente tem na nossa imagem. Como a gente colocou uma máscara, deixou o resto tudo preto, a única cor que tá pegando aqui da nossa imagem é esse pedaço de pele e ele tá puxado aqui, ó, pro lado do rosa, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar na camada de ajuste, aqui no Cordillometry, e vou puxar de volta aqui um pouquinho e ele tá um pouco para baixo aqui pro azul, eu vou puxar um pouco pro laranja de volta, acho que, sei lá, uns 10 aqui deve dar. E tá vendo que ele já encostou aqui na linha? Deixa eu desativar agora a máscara pra gente ver como que ficou. Desativar a máscara aqui da camada. Ele já neutralizou um pouco, só que eu tô achando assim, visualmente, eu tô achando que ele ficou muito puxado pro verde. Então esse menos 8 aqui eu vou deixar menos 7, que eu acho que já é o suficiente. Eu acho que já tá bem neutro aqui a nossa imagem, não tá puxando pra nenhuma cor. Esse 10 aqui também eu vou diminuir um pouco, vou deixar uns 8. Acho que já é o suficiente. Deixa eu voltar aqui. Já tô achando as duas bem parecidas, acho que eu
conseguir neutralizar as duas. Então a gente vai para nossa segunda etapa, que é o Color Grading. Agora a gente vai criar a cor que a gente vai jogar por cima da nossa imagem. Aí o que eu faço? Eu puxo outra camada de ajuste aqui para cima, e essa camada de ajuste eu vou usar a mesma para todas, porque a gente quer aqui no caso que todos os takes do nosso vídeo fiquem com a mesma cor, né? Basicamente eu faço tudo aqui nas curvas, nessa aba de curvas aqui do painel de Lumetri. Lembrando de selecionar a sua camada, a sua segunda camada aqui. Eu vou tentar explicar essas curvas aqui para vocês de uma forma simples para que vocês entendam. E se vocês entenderem como essas três curvas funcionam, vocês vão conseguir fazer praticamente tudo com as cores do seu vídeo. A primeira curva é matiz versus saturação. O matiz aqui ele tá se referindo à cor. Tá vendo que vocês têm todas as cores aqui que vocês têm na sua cena? Começa aqui do vermelho, laranja, amarelo, verde, enfim. Você tem todas as cores. Então quando você marca um ponto aqui, você vai usar esse ponto para mexer nessa cor aqui que você selecionou. Então digamos que eu queira, por exemplo, remover a saturação. Essa é a curva de saturação, lembrando. Digamos que eu queira remover a saturação dos verdes. O que eu faço? Eu marco um ponto aqui para segurar os amarelos e um ponto aqui para segurar os azuis no lugar. Aí eu puxo o verde para baixo. Tá vendo que ele tirou a saturação aqui do que estava verde? Se eu puxar para cima, ele vai deixar o verde super saturado. Então nessa curva a gente consegue mexer na saturação específica de cada cor que a gente tem no nosso take, na nossa cena. A segunda curva é a curva de matiz versus matiz, que serve pra gente mudar as cores especificamente. Então, vamos continuar no exemplo aqui no verde. Digamos que eu queira deixar o verde mais amarelado, eu vou puxar ele pra cima, tá vendo que o verde ficou amarelinho, laranjinha aqui já? Se eu puxar mais, ó, eu consigo ir mudando a cor dele, só que cuidado pra não exagerar que fica estranho, tá galera? Isso aqui a gente tem que fazer alterações suaves. Se eu puxar pra baixo, ó, mais ou menos por aqui, eu puxo o meu verde pro azul, deixo aquele verde mais azulado. E a terceira curva é a curva de matiz versus luma. O que é luma? É a luminosidade. Então, por exemplo, se eu puxar aqui o verde para baixo, eu vou escurecer o verde, tá vendo que ele ficou mais escuro? Se eu fizer o contrário, eu vou clarear o verde da minha cena. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês a cor que eu faço, mas se vocês entenderem isso aqui, vocês conseguem fazer a cor do jeito que vocês quiserem aí, tá? Na saturação, o que eu faço geralmente? Eu não mexo na saturação dos rosas e dos vermelhos, porque se você tirar a saturação do rosa ou do vermelho, geralmente a boca da pessoa fica estranha. E eu também não mexo muito aqui entre o vermelho e o laranja, porque tons de pele. Se você deixar muito saturado os tons de pele, a pessoa vai ficar parecendo um Palumpa, um Simpson, sei lá o que. E se você tirar a saturação dos tons de pele, vai ficar parecendo que a pessoa tá morta. Então toma cuidado com os tons de pele. Eu só mexo na saturação dessa área quando eu sinto que precisa de um pouco mais de saturação ou de um pouco menos de saturação na pele. Então o que eu gosto de fazer é tirar um pouco da saturação dos azuis. Na verdade, vocês perceberam aqui pelo meu cenário que eu tiro tudo. Porém, aqui nesse segundo take a gente tem o céu. Quando tem céu, eu não gosto de deixar o céu completamente cinza. Eu tiro bastante, mas deixo mais ou menos por aqui, para ele ficar um azulzinho um pouco desaturado. Então eu puxo mais ou menos até aqui, os azuis, os cianos um pouco também. E os verdes eu gosto de tirar um pouco aqui a saturação, deixar mais ou menos por aqui pro verde ficar um verde um pouco mais musgo, um pouco menos saturado. Beleza, agora vamos para a aba de matiz, vamos mexer nas nossas cores. O que eu faço aqui nessa aba de matiz? Eu também tomo muito cuidado, tá? Aqui nos tons de pele para não zoar. Deixa eu marcar aqui pra gente segurar essas áreas que a gente não quer mexer. Aí o que eu faço? Eu marco um ponto aqui para não mexer nessa região aqui entre o rosa e o vermelho e puxo esse vermelho laranjado aqui um pouquinho para baixo, mas bem pouquinho mesmo. E eu puxo o laranja aqui, laranja amarelo um pouquinho para cima, pro laranja ficar um pouquinho mais avermelhado e pro amarelo ficar mais laranjado. E aqui eu gosto de puxar os verdes também um pouquinho para cima. Deixa eu puxar isso aqui junto. Eu gosto de puxar os verdes um pouquinho pro amarelo, para os verdes ficarem um pouco amareladinhos também. E eu gosto de puxar o azul e o ciano aqui, ó. Eu puxo o azul pro ciano, né? E o ciano pro verde, que é o teal aqui, né? Fica um verde água. Porque aí o céu fica meio esverdeadinho assim, mas bem de leve, tá? Não vai puxar demais pra deixar o céu verdão, que vai ficar estranho. A menos que seja seu objetivo, né? Se você quiser fazer isso, você pode puxar, mas toma cuidado com isso aqui pra não ficar muito estranha a cor. Bom, geralmente são essas alterações aqui que eu faço nas cores. Você pode ver que eu faço ajustes bem leves. Tem gente que fala, eu quero uma cor mais cinemática. Meu, na maioria dos filmes, pelo menos nos que se passam na Terra, tá? Eu não tô falando de filme que é em Marte, no espaço, enfim. Existem filmes que requerem um grade um pouco mais forte, mas no geral, os ajustes são leves de cores, tá? Eles mudam um pouco, eles mudam a cor do céu ali, enfim. Então, toma cuidado, vai aprendendo aos poucos, porque se você exagerar antes de entender como as cores funcionam, você corre um risco maior de não ficar bom e de passar vergonha, porque as pessoas vão olhar, vão pensar, meu, tá estranho, tem alguma coisa estranha aqui. As pessoas também não vão saber o que tá errado, mas enfim, vai devagar, aos poucos você vai entendendo ali como as cores funcionam
funcionam e você vai aprender a fazer um grade um pouco mais forte ali, mais puxado de uma forma que fique bonito. Então vamos lá para a terceira curva, que é a de Matiz versus Luma. Deixa eu voltar aqui pra gente ver como tá ficando, onde aparece um pouco mais de verde, ó. Vocês já conseguem ver aqui a diferença da cor. Deixa eu desativar e ativar a camada, só a camada de edição agora. E aqui na curva de Matiz versus Luma, geralmente eu puxo só um pouquinho do azul e dos verdes para baixo. Eu escureço um pouco os verdes. Deixa eu puxar até um pouquinho mais para cá, escurecer um pouquinho aqui. Bem de leve mesmo. Essa curva em especial você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque é muito fácil deixar esquisito as coisas. Tipo, se você puxar demais pra baixo, tá vendo que ele gera essas aberrações aqui? Então, recupera até onde o seu arquivo te possibilita. Sempre vai olhando, conferindo, ajustando. Mas muito cuidado nessa curva aqui. Beleza? Isso aqui é o principal do color grading que eu faço. Deixa eu desativar aqui, ó, a camada pra vocês verem a diferença aqui das cores, ó. Só com a correção, com a edição das cores, aqui no azul, para vocês verem a diferença do azul do céu, tá vendo? Isso aqui é um céu azul normal, e aqui com a edição que eu faço, esses aqui são os ajustes de cor que eu mais uso, tá? E deixa eu mostrar agora para vocês uma outra curva aqui, na verdade outras duas curvas, que são só um detalhe, mas que também ajudam um pouco. Essa curva aqui é a curva de Luma versus saturação, ela funciona igual aquela primeira curva que a gente viu, que aqui no canto esquerdo são as partes mais escuras, e conforme vai indo para a direita, ele vai pegando as partes mais claras. O que eu faço aqui? Eu adiciono um ponto aqui para segurar nessa segunda linha e puxo a saturação do preto lá para baixo. Por quê? Isso deixa o nosso preto bem pretão mesmo. A gente sabe que o preto não vai ficar um preto azulado, um preto esverdeado. E a mesma coisa com os brancos. Onde tá branco, eu adiciono aqui bem no finalzinho e puxo para onde tiver branco ficar um branco bem branco mesmo, não ficar um branco meio esverdeado, azulado, porque é muito fácil isso acontecer. Na aba de saturação versus saturação, a mesma coisa, aquilo que tem pouca saturação e aquilo que tem muita saturação. E aí o que eu faço? Eu puxo um pouquinho aqui o que já tá dessaturado, só para reforçar isso aqui que eu fiz no preto, e no final eu puxo um pouquinho também, porque se tiver alguma coisa que tá muito saturada na minha imagem, ele vai puxar um pouquinho a saturação, tirar um pouquinho. Isso aqui é só uma garantia mesmo de segurança, mas enfim, eu acho legal fazer também. A edição que eu faço é praticamente toda nessas curvas, só que agora eu vou mostrar uma outra ferramenta para vocês também terem uma outra opção. Então eu vou deixar as curvas aqui e vou abrir essa aba de discos e correspondências de cor. Quem me segue lá no Insta já viu também que eu falei sobre o Teal and Orange no cinema, que é basicamente você puxar as sombras pro teal, que é um azul petróleo ali, e puxar os meios tons pro laranja. Por que que eles fazem isso? Isso é uma cor utilizada já faz não sei quantos anos e ela continua sendo utilizada porque ela ajuda muito a destacar as pessoas, destacar os personagens. Os meios tons, eles já estão no laranja. O tom de pele naturalmente da pessoa, ele já tá ali entre o laranja e vermelho. Então quando você puxa aqui os tons de pele um pouco pro laranja e vermelho, e quando você puxa as sombras pro lado oposto, tá vendo que o teal aqui, esse azul petróleo, fica no lado oposto do laranja. Você gera um contraste de cor. Você não conta só com o contraste de luminosidade, né? O contraste entre o preto e o branco, escuro e claro. Você gera um contraste de cor. Então eu vou puxar as sombras aqui um pouquinho pro teal. Eu puxei já os meios tons aqui um pouco pro laranja. Aqui eu consigo escurecer um pouco as sombras também, essas sombras que eu tô puxando pro teal. E isso aqui gera um contraste de cor que ajuda a fazer a pessoa saltar mais em relação ao fundo, destacar mais as pessoas. Nos realces, geralmente, tá, eu puxo ele um pouco pro laranja para ajudar a destacar um pouco mais o tom de pele. Porém, como aqui a gente tem esse céu, eu vou puxar os realces um pouco pro teal aqui, para ele puxar um pouquinho mais do céu para essa região aqui também, tá? É mais comum puxar os realces pro teal do que pro laranja, tá? Eu puxo pro laranja por uma preferência minha pessoal. Deixa eu desativar aqui, ó. Vocês conseguem ver que já gerou essa cor, que é a cor que eles falam que é cinemática, que é o Teal and Orange, que gera esse contraste nas cores, entre o laranja e o teal. Beleza, isso aqui é a nossa cor. E o que é a terceira etapa que eu falei que poderia existir? Se você fez o seu grade aqui e puxou muito tom de pele e você não quer mexer de volta aqui nessa camada, porque se você fizer um ajuste aqui, você vai fazer em toda a imagem, você pode criar uma nova camada. Deixa eu puxar ela aqui. Nessa camada, você pode vir aqui nesse HSL secundário, ADSL secundário, sei lá como fala isso. E aqui você consegue selecionar a área que você quer mexer. Então, por exemplo, eu cliquei aqui no conta-gotas, selecionei o tom de pele dela. Se você marcar essa caixinha aqui, ó, você consegue ver o que ele tá pegando. Então, deixa eu tentar pegar aqui, ó. Quando você clica no maisinho, você consegue adicionar uma região. Tentar pegar o máximo possível dos tons de pele dela aqui.
que ele não tá pegando a parte que tá mais saturada. Aqui vocês conseguem ver que eu peguei já praticamente todo o tom de pele dela. Ele vai pegar algumas coisinhas juntas que estão no mesmo tom, não tem como, mas você consegue praticamente isolar aqui os tons de pele. Deixa eu tentar tirar esse muro aí, ó. Com esse menos você consegue tirar aqui o que você não quer, e aí a gente vai tentar mexer o máximo possível só nos tons de pele. Eu vou puxar um pouco aqui esse eliminar ruído e o desfoque, porque aí ele não fica tão dura a alteração, ele vai suavizar um pouco o ajuste que a gente vai fazer. Deixa eu desmarcar. E aqui você consegue mexer só nessa área que você selecionou. Então deixa eu voltar aqui na nossa máscara que a gente tinha feito. Deixa eu ativar ela. Ó, ela tá pegando aqui o nosso tom de pele. Aqui no gráfico, ó, tá vendo que ela não mexeu muito, na verdade. Ela continua já certo. Mas digamos que eu queira puxar um pouco mais de saturação aqui do tom de pele. Eu posso puxar aqui um pouco mais de saturação. Se eu quiser esquentar um pouquinho aqui o tom de pele, ó, pra ele voltar aqui um pouco pro laranja, vou colocar aqui, ó, uns 4, sei lá. Se você quiser mexer, ó, nos meios tons específicos dessa região, é só você clicar nessas 3 bolinhas aqui, você consegue mexer aqui, ó, nos meios tons. Deixa eu desativar lá a nossa máscara de novo pra gente ver. Aqui eu acho que ficou muito forte a saturação, então eu vou tirar aquele 110 que eu tinha colocado, vou voltar. Se eu até achar que tá muito saturado, eu consigo tirar a saturação só dos tons de pele. Na verdade, acho que foi isso aqui, né, que já tava bom, eu puxei demais. Mas enfim, isso aqui é só uma terceira opção se você quiser mexer nos tons de pele individualmente depois. Se você quiser mexer nos tons de pele sem mexer no restante da imagem. Agora, outra coisa que a gente vai ver, a nossa imagem que ficou aqui, que tá totalmente verde. Tá vendo que só essa camada de ajuste que a gente fez, ela já deu uma melhorada. Por quê? Porque eu tiro um pouco da saturação do verde e do azul. Então isso já ajudou a tirar um pouco daquele esverdeado. Mas a gente vai fazer a correção dessa camada. Eu desativei aqui o nosso color grading. A gente vai fazer a correção desse take para ver se ele vai encaixar bem no grade que a gente fez, na correção de cor que a gente fez. Então eu vou colocar aqui uma máscara na minha testa aqui, pegar um pedaço de pele pra gente verificar o balanço de branco, né, que é o que mais tá errado aqui, é o balanço de branco. Vou vir aqui na camada de ajuste. Vocês podem ver que aqui, ó, ele tá puxando bem aqui pro lado do verde e do amarelo. Então na correção básica eu vou ter que puxar ele aqui pro rosa, ó. Beleza, já consegui trazer os tons de pele pra cá. E eu vou puxar ele um pouquinho pro laranja aqui. Acho que uns 3 já é o suficiente. Deixa eu desativar a minha máscara aqui agora. Vocês conseguem ver que já ficou bem mais neutro a nossa imagem. Deixa eu voltar aqui. Outra coisa também que eu tô achando que ela tá um pouco escura. Então eu vou voltar aqui no meu forma de onda. Tá vendo que ele tá encostando aqui no preto? Quer dizer que a nossa imagem tá estourando aqui no preto. Então eu vou puxar a exposição dela um pouquinho aqui pra cima. Ele puxou tudo, né? Eu vou puxar os pretos aqui um pouquinho, pro preto não ficar muito colado ali no zero. 0,7, puxar um pouquinho das sombras também. Ela é uma cena que tem um pouco mais de preto mesmo, então não tem como a gente esperar que ela fique lá em cima, tem bastante área escura na imagem, tá? Então a gente tem que entender também que dependendo da nossa imagem, o nosso gráfico vai ser diferente, assim como é diferente nesse aqui e é diferente nesse aqui, vai depender do que a gente tem na imagem. Beleza, agora que a gente fez a correção desse take, vamos ativar a nossa camada de ajuste e a gente consegue ver que ela já se encaixou bem, ó. Que o nosso take fica parecido com as outras cenas que a gente tem. Por quê? Porque a gente neutralizou ele. Todos os takes foram neutralizados antes da gente aplicar esse color grading. Então, eles se encaixam aqui com a mesma cor. Por isso que muitas vezes você pega um LUT que fica perfeito no take de alguém e aí você joga em cima da sua imagem e ele não funciona. A sua imagem tem que estar neutra para receber uma cor. Se a sua imagem já está puxada para o verde, você aplica uma cor que já é um pouco mais esverdeada nela, vai virar o planeta verde. Então, você tem que aprender primeiro a fazer a correção, a neutralizar a sua imagem, depois aplicar a criação, que é uma cor. Essa é a forma que eu faço, tá? Não tô dizendo que é a melhor ou que é a certa, mas eu espero que ajude vocês, que vocês aprendam alguma coisa aqui com esse vídeo. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu like aqui pro YouTube entender que é um conteúdo relevante, entregar isso pra mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, porque tem muito conteúdo legal pra vir aí nos próximos meses. Valeu, tamo junto, até o próximo.